Essa é a quinta palestra de uma série de 5 palestras sobre o tema a preparação psicológica para lidar com a ansiedade. O tema agora é exatamente a preparação psicológica para lidar com a ansiedade. De forma geral, a pessoa tem a sua preparação psicológica mais negativa. A pessoa ansiosa vive pensando sobre o que vai acontecer, ela enfatiza o medo. O que vai acontecer? Vai acontecer isso, e se aparecer isso, se aparecer aquilo, como é que eu vou fazer para resolver isso? E ela enfatiza no medo. Ela não pensa na preparação psicológica positiva. O meu histórico como psicólogo clínico, o que eu vejo é o seguinte: a questão é se você se preparar psicologicamente no aspecto positivo. O que eu vou fazer? Eu falo que se você tem que ter planos de A a Z, no sentido simbólico de dizer que, tipo assim, você vai pensar nas alternativas. Se isso acontecer, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço aquilo. Você vai pensando. É muito importante essa preparação psicológica. Vamos imaginar que você vai fazer uma entrevista para um emprego. Você não vai chegar lá sem pensar as coisas. Normalmente, se você sabe que amanhã tem uma entrevista marcada, você vai pensar no seu histórico de trabalho, o que você já fez. Você vai levar escrito, mas tem muita coisa mentalmente. Na hora que você estiver conversando com a pessoa, não vai sair tudo. Mas muito daquilo que você pensou vai sair ali naquela entrevista. E o que você fez? Sem saber ou não, sem dar o nome ou não, você fez uma preparação psicológica para essa entrevista, pensando nas possibilidades, no que você ia falar, como é que você estruturou. Essa preparação psicológica para lidar com a ansiedade é a mesma. Você vai pensar nas possibilidades que podem acontecer e como você vai agir em cada uma dessas situações. Por isso que eu falo que é o plano de A a Z, porque podem acontecer várias coisas e você já começa a pensar na solução. Em vez de você enfatizar o problema, que é exatamente o que as pessoas fazem com essa preparação psicológica negativa, elas começam a enfatizar o problema e a dificuldade. E como elas não vão conseguir, e elas vão ficando emocionalmente cada vez mais negativas e vai ficando com aquela impressão ruim de não conseguir. É a mesma preparação, só que a preparação psicológica para solucionar os problemas. Se você buscar as soluções, primeiro que você vai ficar mais seguro. Segundo que elas podem não acontecer. E se elas acontecerem, você já tem aquela preparação do que você vai fazer. Tal como o exemplo que eu te dei da entrevista de emprego, você já vai ter as soluções possíveis. Claro que aí você vai falar, vai dar tudo certo. Claro, não dá tudo certo, mas também não dá tudo errado. E se for predominantemente certo, mais seguro, você vai ver que aquilo não é uma coisa tão grande. É a mesma coisa de que se você tivesse medo de cachorro. Sim, muitas vezes as pessoas têm medo de cachorro, independente do tamanho do cachorro. Quando a pessoa tem uma fobia, tem um medo, ela coloca a culpa, a causa, naquilo que elas têm medo. Então, muitas vezes você tem medo de um cachorro que o cachorro nem é bravo, mas você está com medo do cachorro porque você já ficou com medo de cachorro. Tá, ter medo de cachorro bravo, todo mundo tem que ter. Mas ter medo de qualquer cachorro já é uma questão de um medo que você começou a imaginar e esse medo está exatamente utilizado para você justificar o medo. Então, em vez de você enfatizar a preparação negativa, você enfatiza a preparação positiva para que dê certo e para que você viva bem. E a sua vida pode ser melhor. Eu já disse isso, eu vou repetir. Você tem condição de melhorar. Você não nasceu assim, você cresceu assim e não precisa ser assim. Você não nasceu assim, cresceu assim e vai ser sempre assim. Você não nasceu assim. 70% do que você é adquirido depois que você nasce. Você cresceu assim com o histórico de familiar que você teve e você não precisa continuar assim. Por isso existe a psicologia, porque se as pessoas não pudessem mudar, resolver questões referentes à vida dela, não teria condição não teria necessidade da psicologia.
Eu sou um psicólogo clínico com mais de 29 anos de experiência, estou te falando porque eu já vi. Eu não estou falando de teoria para você, eu estou falando de teoria com prática, porque eu vi isso acontecer na minha vida muitas e muitas vezes no meu trabalho como psicólogo clínico. Existe sim, mas enfatize a preparação psicológica positiva para buscar as soluções possíveis e pensa nelas com antecedência. Quanto mais dessas preparações você tiver para várias situações, quando você chegar nela, é mais fácil puxar isso da mente que já existe do que você começar a ter que pensar dentro de uma situação que te pegou de surpresa. Por isso, você pense em todas essas possibilidades, mas buscando a solução positiva. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço isso. E vai trabalhando isso. Você vai ver que você vai ficar mais seguro. Muitas das coisas que aconteciam negativamente não vão acontecer mais. Você não vai atrair o negativo e vai atrair o positivo e vai ter qualidade de vida.